Boa tarde, Protásio Alves. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com imensa satisfação que ocupamos este espaço no Vale Notícias, com o Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Eu sou o Jefferson Selbach e hoje nós vamos bater um papo com o Ronaldo Trojan, empresário, político e mais várias outras coisas, filho lá de agricultores da barragem do Capané. É isso aí, Ronaldo, como é que estamos? Tudo bem, Jefferson? Primeiro quero agradecer o convite, dizer que a gente fica honrado, né? De vez em quando eu assisto algumas entrevistas, só gente renomada, e eu fico contente de ter recebido esse convite. Espero estar à altura dos demais convidados. Quero saudar a todos que vão poder nos assistir. Eu sou bastante conhecido, mas mesmo assim tem muita gente que não me conhece ou não sabe, né, das minhas histórias de vida, de onde eu vim, de onde eu nasci, de como é que eu cheguei aí, principalmente na carreira política e também, né, na carreira de empresário. Eu nasci, obviamente, aqui no HCB, mas eu nasci, dá para dizer, lá na barragem do Capané, né? Sou filho de pequenos agricultores, né? Então eu vivi a minha infância até os 12 anos de idade lá na barragem do Capané. Infelizmente eu perdi a minha mãe, né, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha 8, meu irmão, o Renan, que também é bastante conhecido, tinha 7, a Valéria, minha outra irmã, tinha 5 e a minha outra irmãzinha tinha 3 anos, né? Então a gente passou muita dificuldade, né, na minha infância, né? E como o meu pai casou 2 vezes, eu sou filho do segundo casamento do pai, tá? O pai, infelizmente, né, era alcoólatra, né? Então nós vivíamos assim particularmente assim, muito pobre, né? Às vezes não tinha quase nem o que comer. É claro que quem vive para fora, né, Jefferson, assim, ó, sempre a gente vive quase que da natureza, né? Então sempre tinha uma fruta, outra e tal, mas o restante era muito precário. E Foi aí, uma vida bastante difícil na infância. Muito sofrida mesmo, né? Eu não tenho vergonha até de compartilhar, como o próprio nome do programa diz, né? De compartilhar isso, que às vezes em quando tem gente que se acha pobre e acha que a vida está perdida, né? Então a gente tem que dar a volta por cima. Eu acredito que eu dei a volta por cima. Então daí quando eu tinha 12 anos, né, a escola lá na barragem do Capané, naquela época era a Escola Rural Barragem do Capané, só ia até a 5ª série. E aí eu tinha passado para a 6ª série. Aí a minha irmã Vera, do primeiro casamento do pai, né, convidou nós para nós irmos para a cidade, né, para morar aqui na cidade também, tendo toda a dificuldade. E aí, Jefferson, então daí começou a minha outra vida, né? Então eu e meus irmãos viemos para a cidade, juntamente com o pai. Né, que região da cidade vocês moraram? No bairro Soares, tá? Ali, né, juntamos a nossa casinha lá de fora, tudo de madeira e tudo mais, fizemos um chalezinho nos fundos da casa dessa minha irmã, e dali para cá, então daí, como a gente vive do interior, né, eu sabia toda essa lida de fora, capinar, cortar lenha e tudo mais, limpeza. E eu e meu irmão, né, eu tinha 12, meu irmão tinha 11 anos, nós saímos de casa em casa para oferecer serviço, né? Naquele tempo não tinha tantas ruas calçadas, né? Tinha muitas sarjetas, né? Então limpar a sarjeta, o esgoto, você sabe que era tudo na rua, né? Então sim, aquele lodo e tudo mais, né? Então a gente se prontificava em limpar aquilo ali. E um dia, né, eu e meu irmão chegamos uma história até bem, eu quero compartilhar isso com vocês, né? Chegamos numa casa, na rua Juvencio Soares, 1555. Essas coisas a gente não esquece, Jefferson, fica na memória da gente, né? E aí tinha um trecho pequenininho, do tamanho dessa sala, pena que vocês não podem ver, mas é um quadrado aqui de 5 por 5, mais ou menos, né? 5 por 5 metros quadrados. E me ofereci para cortar grama, né? Tocamos na campainha, né? Daí a empregada doméstica na época, né, disse, vocês têm que ir lá falar lá na Joalheria Brasil. Quem é mais antigo deve se lembrar da Joalheria Brasil, que ficava na frente do Cinema Astral, né? Tinha uma joalheria ali. E aí eu e o meu irmão daí, né, saímos então lá da casa, né? E fomos lá falar lá na Joalheria Brasil, né? E aí até, como a gente era pivete,
né? Dá para se dizer assim, pivete, né? Malandro. Mas não no mau sentido. Não, claro que não, né? Eu falei mas assim, conhecia as lidas, né? Eu comentei com meu irmão assim, olha, tem joalheria, vamos cobrar caro. Deve ter dinheiro, né? Isso na boa, né? E foi realidade, né? E aí, então, nós chegamos na frente eu só de calção, chinelinho de dedo, sem camiseta, com uma enxada, né? E o meu irmão, né? Da mesma forma, também com aquelas tesouras. Quem mais antigo, aquelas tesouras de cortar grama, né? Então, era o nosso material de serviço que saímos ali pela Rua Júlio. Chegamos na joalheria Brasil e aí perguntemos, né, pela dona Nair, né? Que era a dona, né? Esposa do seu José Itiberê da Silva, pessoa muito conhecida e tal. E aí, olha, nós estivemos na sua casa, né, e nos prontificamos para cortar lá a grama. E aí a senhora lá disse que nós tínhamos vindo tratar com a senhora aqui. Né? E eu disse, sim, nós estamos precisando, que a grama está alta, tá, que negócio todo. Quanto que vocês vão me cobrar? Senhora vizinha, está bastante sujo, nós vamos ter que cobrar 40, eu não sei se era 40 contos de réis, eu não me lembro, cruzados, eu não me lembro, para não mentir para vocês, né? Mas eu sei que era 40 que o número ficou gravado na minha cabeça. 40 pila. 40 pila, né? Aí a dona disse, não, nós vamos pagar 80 para vocês fazer bem certinho, né? Quando é que vocês vão começar? Não, vamos começar agora, era umas 11h30 por aí, né? Vamos começar agora. Então tá. Daí eu e meu irmão, né? Dali onde é que era o astral até a casa, era pertinho, era 2 quadras. E eu falei assim, mas essa senhora é capaz de dar um golpe nosso. Nós já cobramos 40, que era caro, vai nos pagar 80. Essa mulher não vai nos pagar, né? Aquela coisa que a gente falou assim, de guri, né? Vindo do sofrimento, vindo de fora, arisco a tudo, né, Jefferson, né? Mas resolvemos fazer o serviço, né? Então, aí chegou meio-dia, nós estávamos lá cortando, limpando, chegou para almoçar, né? O comércio me fechava. Aí tá, acho que era meio-dia 15, meio-dia 20, né? Bati na porta dizendo que estava pronto o serviço, para eles aprovar o nosso serviço. E automaticamente também ganhar o dinheiro, né? Daí veio a senhora e disse, só um pouquinho que eu vou pedir o dinheiro pro seu José Itiberê. Tá? Daí veio o senhor, né? Imagina os olhos da gente, né? Quando viu aqueles 80 reais, Jefferson, né? Que hoje não tem nem comparação, mas era bastante dinheiro. E era uma coisa que nós fizemos ali em menos de 1 hora. Aí, Jefferson, o senhor disse, olha, vocês não querem cortar a grama lá e capinar lá nos fundos do pátio? Né? Eu disse, vamos, nosso serviço é esse, né? E aí, então nós vamos mostrar para vocês. Daí entramos pela garagem, fomos lá no fundo, realmente estava bem sujo, era um matagal que só Deus sabe. E aí ele perguntou quanto vocês vão cobrar. Daí eu, naquela mesma coisa, olha, aqui vai dar prestando serviço, aqui eu tenho que cobrar 120. Vamos fazer o seguinte, eu pago 120 quando vocês terminarem, e depois de 1 semana vocês vêm aqui para botar fogo. Porque naquele tempo ainda dava para botar fogo. Hoje a legislação ambiental não permite mais isso, né? Hoje bota em container. Exato, né? Então, cortemos lá e aí, quando é que vocês vão começar? Eu disse, não, nós vamos começar agora, né? Aí ele falou assim, não, vocês vão para casa almoçar, depois vocês voltam. Mas, Jefferson, nós não tínhamos nem o que comer. Nós estávamos com 80 reais, né? Não é, nem no bolso, mas estávamos com 80 reais, mas não tinha mercado aberto naquela época, né? Ficamos na esquina, esperamos um pouquinho, passou um tempinho, nós voltamos lá, né? Aí quando chegamos lá, vocês almoçaram? Eu disse assim, não, estava meio sem fome, ficamos só na esquina. Aí ele viu que nós estávamos, né? Foi lá e nos serviu comida para nós e tudo mais. E aí começou a indagar quem é que nós éramos e tudo mais. Daí eu falei, né, que nós era lá da Barra do Capané, que nós íamos para a cidade, né, que tinha a Vera, essa que é a minha irmã que deu o lugar para nós fazer a casinha nos fundos do pátio dela, trabalhava no bar-restaurante Fritz, quem é mais antigo sabe, né, o bar do Fritz na Curva da Júlio, e ela trabalhava ali, então o seu José Itiberê conhecia a nossa família e tal, né, e o meu pai também tinha salão de baile lá na barragem, um tempo atrás, era muito conhecido na época, e aí ele me fez a proposta, Jefferson, né, perguntou quem é, que era o mais velho, disse que era eu, se eu não queria trabalhar lá na joalheria dele fazendo joias. E aí eu e meu irmão caímos na risada, né? E ele perguntou, mas qual é o motivo da graça, né? Eu disse, eu só sei capinar, cortar grama, essas coisas, eu não sei fazer joia. Aí ele disse, não, vou te dar uma oportunidade para tu mudar de vida. Então ele era espírita e tudo mais, é um cara que devo muito na minha vida ao Sr. José Itiberê. E aí então ele
deu esse, eu disse, olha, vou ter que perguntar pro pai, para ver se o pai deixa, né, e tal, né. Aí pedi, fui embora, daí o meu irmão teve que fazer o serviço sozinho, né, e no mesmo dia de tarde comecei a trabalhar na Joalheria Brasil, fazendo joias, e Jefferson, eu faço joias até hoje ainda, né? Eu não posso mostrar aqui minhas mãos, eu faço joias desde, né, dos meus 12 anos de idade eu faço joias, né? Ele fechou a joalheria dele, né? Ele se aposentou, do casal e tudo mais. Eu fui trabalhar, né, num outro cidadão, Léo Zan também. Eu gosto de citar o nome porque tem muita gente, era uma pessoa muito conhecida, e eu devo para essas pessoas, né? Eu sou uma pessoa humilde que a gente tem que valorizar aquelas pessoas que nos ajudam, né? E aí depois eu criei a minha própria oficina, né? Comecei a trabalhar por conta, aí eu fazia serviço para toda a cidade e continuo fazendo serviço até hoje. Como eu gostava muito de esporte, Jefferson, eu fiz o vestibular para a ESEF, né? E aí fui fazer a Escola Superior de Educação Física ali junto ao Estádio Joaquim Vidal, né? Também com bastante dificuldade ainda, eu comecei a estudar ali com 17 anos, né? Eu nunca rodei, sempre fui os melhores da classe. Aí depois já começou a minha liderança ali, né? Eu fui presidente, né, do diretório acadêmico da ESEF, né? Eu já comecei a trabalhar com voleibol, ser técnico de voleibol. Eu participei da formação do primeiro DCE de Cachoeira, né? Era o Hilton de Francesco, que foi o presidente do DCE, o Luiz Fernando Godoy era vice, então, claro, eu fazia parte também dessa diretoria. Aí depois me formei, né, em Educação Física, infelizmente, né, até porque eu trabalhava com joia, e já comecei a ter a loja olímpica, que todo mundo muita gente viu, já foi meu cliente com certeza, né? Então eu comecei pequenininho, fui aumentando, depois, passando aí 10 anos, a loja tinha 6 filiais, né? Tinha 13 aqui em Cachoeira, tinha em Candelária, tinha Agudo e Santa Maria. Aí, pela minha liderança, né, o ex-prefeito Sérgio Gnatti, né, me convidou para entrar na política, né? Eu disse, não, eu não gosto de política, eu gosto sempre de ajudar. Ele começou a me rodear, me insistir, né? Aí entrei, me filiei ao MDB na época, fui candidato a vereador, me elegi vereador. Depois, 4 anos depois, fui candidato a vice do Gnatti e me elegi vice. Sim. Eu fui o menos votado na época, com 900 votos. Mas como eu não gostava da política, minha família também não tem raízes políticas, né? Eu era um líder, mas não sabia nem pedir voto, né? Mas eu era bastante conhecido, até mesmo por causa da loja, por causa do esporte, né? As pessoas confiaram em mim, fico eternamente grato, né? Acho que consegui fazer bastante coisas, né? Tanto é que fiquei aí 19 anos na vida pública. Eu acho assim, se eu não fosse, eu não quero me gabar aqui, né, mas mantendo a minha humildade, mas se eu fosse ruim, eu não ficava 19 anos, né, como político. Depois sim, quando eu fui vice-prefeito, o Gnatti na época, né, já me guindou aí para ser secretário de obras, depois secretário do interior, depois secretário do meio ambiente. Eu já assumi 7 secretarias, né, em todas esse tempo de político aí, né. E depois voltou à vereança. E depois, né, no último voltei à vereança, né, e fui presidente da Câmara, né, no ano passado, né, e aí insisti mais ou menos para ser candidato a prefeito, mas infelizmente, né, não tive êxito nas urnas, né, e aí agora acabou a minha carreira política, né, não pretendo mais ser candidato a nada, né. Vamos a um breve intervalo para os nossos patrocinadores. Em breve voltamos conversando aí com o Ronaldo Trajão, empresário, político, lá do Capanera. É isso aí. Retornamos com Vale Compartilhar aqui na Vale Notícias, Rádio Vale 99.1 FM, meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Estamos batendo um papo com o empresário Ronaldo Trajão. Ronaldo, e essa vida de empresário, tu tinha as lojas olímpicas, elas vendiam materiais esportivos, as joias tinham ficado para trás.
Não, na Olímpica Matriz, né, sempre teve um departamento de joias, né? Porque Certo, tinha, certo. assim, sempre tem um departamento de joias, né? Nas filiais, sim, daí era diretamente só artigos esportivos, né? Mas na matriz, né, que era ali na Rua Júlio de Castilhos 161, a gente tinha ali o departamento onde é que eu tinha minha oficina, né, e fazia os concertos, as joias e tudo mais, né? Infelizmente, né, eu fui... Pois é, eu tive dois assaltos bem grandes, viu, Jefferson, né? Assaltos, né? Ainda bem que foi de noite, né? Não vi nada, mas teve um em 95 aí que me judiou, vamos dizer assim, né? Me levaram muita coisa até de cliente e tudo mais. A gente fiquei bastante triste, mas dei a volta por cima, né? Faz parte da vida. Como eu não ganhei nada, né? Tudo eu conquistei, vamos conquistar de novo. E graças a Deus deu tudo certo. E a vida política, ela drenou as tuas, vamos dizer assim, energias para a questão empresarial ou conseguiu conciliar? Esse foi o meu grande erro, né? Porque, tipo assim, ó, entro muito de cabeça, Jefferson, né? Então, quando eu estava na política, e como a gente procura sempre ajudar, né? Eu me detive muito mais na política do que do setor empresarial, tá? Claro que no setor empresarial tinha a minha esposa que cuidava e também tinha o meu irmão, mas não deu muito certo não, né? Então eu abri mão, né? Muitos dizem, Ronaldo, tu quebrou as lojas, tu tirou dinheiro, botou dinheiro das tuas lojas. Não foi bem isso, mas é que eu deixei, né? Deixei em segundo plano as minhas empresas para cuidar da vida política, né? E aí foi um erro, né? Eu não encarava a política como um bico, né? Para mim aquilo era o mais importante de tudo, né? Então, não tinha horário, não tinha sábado, domingo, feriado, né? Eu me dediquei... Como é que é ser empresário aqui em Cachoeira? Quais as assim, potencialidades que tu vê para a tua vida, para o teu negócio? Jefferson, o comércio mudou muito, né? Que nem quando eu abri as lojas ali, eu tinha 20 anos, hoje estou com 59 anos de idade, né? Então já se passou muitos anos, muitos desafios e o comércio também mudou, né? E dos últimos 6, 7 anos para cá mudou mais ainda e aquilo que é hoje, daqui a 2 anos vai estar completamente mudado, né? Pela tecnologia, pela informatização, as pessoas têm outros hábitos e tudo mais, né? Então, tudo isso mudou. A gente tem que se adaptar ao momento, né? E ser criativo, mais do que nunca, né? Hoje tem que ser criativo. Quem achar que só fazer uma propagandinha numa rádio, numa TV ou um jornal e cruzar os braços esperando o cliente vai se dar mal, né? Isso não é eu que estou dizendo, né? Isso a gente tem visto aí mundo afora, né? Então hoje a gente tem que estar muito atualizado, né? Nas tendências da moda, dos tênis, do que as pessoas estão querendo, né? E eu estou indo bem, graças a Deus, né? A minha loja está vendendo bem, claro que a gente gostaria mais, estamos numa crise, não tem como se negar, né? Hoje não é só a minha, a gente tem visto na imprensa várias lojas grandes, né? Estão fechando, infelizmente estão fechando, estão deixando gente desempregadas, né? Cachoeira tem um grande número de desempregados, eu sempre elenco assim, Jefferson, Cachoeira, o pessoal fala do transporte público, fala várias coisas, mas para mim o desemprego, tá? Para mim é o maior problema nosso, né? Temos problema na saúde, temos problema nas nossas ruas, a cidade está suja, mas o desemprego é uma coisa muito grave, né? Tem muita gente ociosa. Claro que tem também as partes do governo que de vez em quando, né, é um pouco assistencialista, que de repente tem gente que concorda, tem gente que não. Eu acho que não precisava ser tanto, tá? Essa é a minha visão, né? Tinha que valorizar um pouquinho mais o trabalho, que o trabalho dignifica as pessoas, né, Jefferson, né? Dá um outro valor, né? Dá um outro valor. Então, eu acho que isso nós precisávamos melhorar. Então, eu acho mas eu adoro Cachoeira, né? Sou cachoeirense, como já falei. Cachoeira tem espaço para outras atividades, só que tem que ser, tá disputado, tá brigado, né? Vai sobreviver quem trabalhar mais, quem for conseguir fazer parcerias, quem entender o momento, quem conseguir falar com o povo, né? Esse é o detalhe, que não adianta
ter uma loja bonita, bem estruturada e não conseguir atender bem as pessoas, né? Tem que com um sorriso no rosto e tudo mais, né? Então eu acho que essa é a palavra-chave, a peça-chave para o sucesso no meio empresarial atualmente. Como é que é o teu tempo na cidade? O tempo é curto, né? Porque agora eu estou me dedicando, né, muito à minha empresa, né? Mas eu levanto de manhã, tomo meu café, vou para a loja, né? Recuo, né? Volto para casa, almoço. Almoço em casa. Almoço em casa, com minha esposa e tudo mais, né? Infelizmente, meus guris, né? Meus filhos, né? Eu tenho um filho que joga no Atlântico, né? Que é profissional, é goleiro lá, tá lá em Erechim. Eu tenho outro que está se formando, né? Tirando educação física também aqui em Santa Maria, se forma agora nesse final do ano. E eu tenho a Morgana, minha filha, que é médica, né? Se formou em Unisc e trabalha lá como médica lá em Santa Cruz. Tá só eu e a Márcia, minha esposa, né? E à tardinha, assim, né? Quando a gente possível. Às vezes, na segunda-feira, eu jogo um vôleizinho com os pais lá do Colégio Barão do Rio Branco, lá tem uma associação de pais, de vez em quando faz uma brincadeira ali também, né? Até porque eu não sou mais de 18 anos, né? A gente tem que saber o potencial. E eu também, né? Já tenho que dizer também que eu tive um problema, eu infartei, né? Eu tive que fazer 3 cirurgias no coração, né? Então eu também sei do meu limite, né? Mas eu sei que eu tenho que fazer mais atividade. Eu estou um pouquinho relaxado nessa parte aí, né? Entendeu? Eu devia fazer mais vezes, mas nas quartas de manhã, até porque a minha esposa é professora no Colégio Barão do Rio Branco, e na quarta-feira ela tem folga, então quarta de manhã a gente dá uma caminhada, no sábado de manhã também a gente dá uma caminhada e no domingo de manhã também. Então 3 dias que eu e minha esposa saímos aí pela rua para fazer uma caminhadinha. É muito pouco, eu gostaria de fazer mais, mas eu respiro o esporte, gosto muito de futebol. Como é que está o esporte aqui? Então, já que... Eu acho que como é tá que está o bem. esporte em Cachoeira? Eu acho que está bem, tá? Eu acho que assim, o esporte, não podemos reclamar do esporte, né? Tem esporte tá bem diversificado, né? Tem o futebol de salão, né? Nós temos uma equipe que está jogando a Série Ouro do estado, né? Então é uma equipe semi-profissional. Nós temos a várzea com bastante clubes, tanto no futebol de campo como no futebol de salão. O vôlei, que é uma paixão minha, está crescendo muito, né? Tem muita gente nova e também, né? Os velhinhos, que nem eu, assim, jogando, né? Isso é importante, né? Mas tem o handebol. Hoje, por exemplo, o basquete tem a final do Municipal lá na Sociedade Rio Branco, né? Então tá bem diversificado. A pessoa das rústicas, né? Quem tá nos assistindo aí, já sabe que tu passa na rua de carro, tu tá vendo alguém caminhando, fazendo corrida e tudo mais, né? Tem bastante rústica. Domingo agora tem rústica, no outro domingo tem rústica de novo. Então eu acho que o esporte está... E sem falar nos atletas nossos aí, né? Tem gente que estão jogando beach tênis, são campeões nacionais, sul-americanos, Pádel, pádel e tudo mais, né? Então tem bastante gente que está se destacando. Eu acho que o esporte não é uma desculpa. Eu acho que quem não faz esporte tá deixando de lado. E o seu melhor equipamento está lá na Torre Esporte. Vamos fazer uma propaganda. Já vamos fazer a propaganda. Como é que tu vê Cachoeira, assim, os potenciais de Cachoeira? É uma cidade bem arborizada, talvez falta alguns equipamentos urbanos, assim, nas praças, mais para fomentar o esporte? Isso com certeza, Jefferson, né? A gente tem visto que a Cachoeira parece que tem uma praça só, que é a pracinha da Soares, lá, né? Então, lá tem um grande público que vai lá, mas nós precisamos disseminar isso, né? Nós temos várias outras praças que mereceriam uma atenção também do poder público, né? Não é só na Praça da Soares. Ali já tem bastante gente, deixa como está. Agora vamos pegar o recurso público e vamos colocar em outras praças. Eu aqui pertinho, aqui na Praça José Bonifácio, eu fiz algumas remodelações, botei uns canteiros, tentei botar umas luminárias, coloquei alguns, até já está comprada, só falta instalar. Claro que não vou cobrar publicamente o prefeito, mas o prefeito tem bastante coisa, mas eu acho que o prefeito tinha que dar uma atenção para os espaços públicos, né? Nós temos o Centro Esportivo Municipal lá no Prado, lá que também é uma grande área de lazer. Que é onde o pessoal joga a várzea. Que o pessoal joga a várzea, mas aqui lá poderia ser muito melhor explorado, fazer mais churrasqueiras, mais quadras de vôlei de areia, para futebol e tudo mais. Então, é uma área que dava para a gente trabalhar um pouquinho mais. Eu sei que estão melhorando o espaço lá, mas ainda, é que nem tu falou, nós podemos galgar isso, podemos construir coisas melhores, né? E sem falar lá na Zona Norte, por exemplo, qual é a área de lazer depois do Hotel União, né, Jefferson? Nós temos muito poucos, né? E olha a população que tem lá, olha a população que tem no bairro Noêmia. É claro que o ginásio lá que tem no bairro Noêmia melhorou bastante, mas ainda é muito pouco, né? E nós precisamos mais. Esse é um ponto que, como cidadão de Cachoeira, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais nesse setor. Que recado tu daria
para o jovem? Olha, Jefferson, assim, ó, busquem a felicidade. Eu sou um cara completo, tá? Eu poderia, eu já tinha 6 lojas, meio que abandonei, né? Eu podia estar hoje como um grande empresário, se eu já tinha 6 lojas naquela época, eu podia estar com 10, 12, 15 lojas, né? Eu abri mão disso por tentar ajudar as outras pessoas. Então, tudo aquilo que eu quis fazer, eu consegui fazer. Eu me sinto um cara completo, realizado, feliz, né? E sempre fiz com muito amor aquilo que aquilo que eu desejei, né? Então, se você que está aí me assistindo ainda tem um desejo, ainda tem alguma meta, vai atrás dela. Vale a pena. Nada é fácil. Pode ter certeza que nada é fácil. A gente briga de vez em quando com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o diretor do clube e tudo mais, mas se a gente quer, né, mostra o porquê daquilo que a gente quer fazer, a gente conquista, né? Então, eu não sou triste nada, tudo aquilo que eu desejei sempre consegui fazer. Claro que nem tudo, né? Eu perdi minha mãe 8 anos, nem lembro direito como é que era minha mãe. Então, todos nós temos nossos problemas, mas isso faz parte, né? Eu não posso ter um problema e ficar naquele ali, ficar de braço cruzado e reclamar a vida toda, né? Bola para frente. Se eu tô mal, se a gente olhar para o lado, vai ter muitas outras pessoas muito piores do que a gente, né? Então, eu também sou frequento de igreja também, né? Creio em Deus, né? Acho que ele é uma pessoa que a gente tem que se agarrar nele também, fazer aquilo que... Também não adianta ir na igreja e fazer tudo errado, né, Jeff? Também Deus não dá tudo de mão beijada, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Claro. Então eu sempre procurei fazer o correto, bem para as pessoas, e acho que Deus está me contemplando com essa vida maravilhosa, uma família para mim, show de bola, né? Eu tenho condições de trabalhar, de ser feliz, né? Então eu sou uma pessoa muito premiada, agradeço a Deus por isso. Perfeito! Assim encerramos, né? Te agradeço, Ronaldo. E encerramos essa conversa no Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiência e perspectiva de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Alguma palavra para finalizar? Mais uma vez eu quero agradecer o espaço, né, da rádio e poder transmitir isso que a gente, um pouquinho da minha história de vida, e diga assim, seja feliz, né? Não sonhe, né? Não dá para ficar só reclamando. Sonhe e vai em busca do seu sonho. Quem sonha, e sonha alto, né? Não sonha pequeno, sonha alto. Um passinho de cada vez a gente chega lá. Um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14 horas, aqui na Rádio Vale 99.1 FM. Voltamos ao estúdio com Protásio. Muito obrigado, boa tarde.